Boa noite a todos. Grande vereador Geraldo Santa Rita, autor dessa propositura que nos deixa bastante envaidecido, não somente eu, que sou veterano, e os colegas veteranos, como a turma da Jovem Guarda, que faz a comunicação no seu dia a dia aqui em Porangatu. Prefeita Vanusa Valadares, obrigado por estar aqui prestigiando essa pleiade de pessoas, de radialistas que na sua simplicidade, mas no dia a dia, dentro de um cubículo que nós chamamos de estúdio, mas pode mandar a mensagem que o ouvinte do outro lado gosta de ouvir. Demais vereadores, pares desta Casa de Leis, onde eu tive um dia a grande oportunidade de também atuar como vereador, até hoje o vereador mais votado, e tive a oportunidade de ser o presidente desta Casa de Leis. Eu gostaria que vocês tivessem um pouco de paciência comigo, porque depois dessa famigerada Covid, eu perdi um pouco, não perdi a memória, mas me deu um esquecimento, assim como várias pessoas, né, está acontecendo isso. Cumprimento a minha família, minha esposa, minha irmã Maria Alice, minha esposa Maria das Dores, os filhos Ivan Júnior e Alisson, que me acompanham nessa trajetória. Eu pedi paciência porque eu vou fazer um apanhado aí de várias pessoas que estão aí no auditório. Mas antes, ele começava assim: ao som deste prefixo musical entra no ar a voz de Porangatu. Que apresenta nesta noite, na sua branca tela do Cine Teatro Araguatins, o filme O Rei do Cangaço, Lampião. Este foi o meu professor, que nos espelhou a entrar nessa profissão, que às vezes não era rentável financeiramente, mas era uma profissão que nos agradava e que eu escolhi como vida e como profissão de radialista. Pierrão, às vezes estressava, mas tinha um coração deste tamanho, Donizete sabe o que eu estou dizendo, e aqui ele representado pelas filhas Maria Helena Pinheiro, Maria da Piedade e Ana Maria Pinheiro. Minhas irmãs, eu considero. Mas foi nesses anúncios de filmes que ele fazia no seu Cine Teatro Araguatins, e que aproveitava para fazer alguns comerciais também, algumas propagandas, alguns anúncios, alguma coisa assim. Fazia do café Javaé o mais gostoso, o mais cheiroso, o mais aromático. Não é o melhor, mas é o que temos. Somente para descontrair. Bom, eu voltando um pouco na história, eu vou ter que ir várias vezes e voltar também várias vezes. Mas dentro do folclore do rádio, hein, Lázaro Rodrigues, eu conheci Onildo Galindo, você conheceu. Muitos aqui conheceram. Era noticiarista, uma voz dessa grossura. Um cara que trabalhou na rádio Mairink Veiga, no Rio de Janeiro. Trabalhou na Rádio Difusora e Rádio Alvorada de Rialma, Rádio Difusora de Séries, pela organização Rego, que era dono da Rádio Educadora. E mandaram ele para cá. A Jura conheceu ele, o Onildo Galindo. Era. E aí o Onildo Galindo pegava notícia no ar. Pegava através da Rádio Globo, a Rádio Tupi, de hora em hora, e logo em seguida ele soltava notícia. Pegava no ar e escrevia. Só ele entendia aquela letra. E ele transmitia não mudando o teor da notícia, mas mudando a roupagem da notícia, não é? Ele fazia, 10 minutos depois, ele fazia o noticiário local, Onildo Galindo.
houve aquele assalto, aquela época, do Manuel Bacaba, eu acho que no posto Colorado ali, e ele estava aqui naquela época. Ele deu notícia de 5 em 5 minutos. Cada ação da polícia ele dava notícia rápida. Eu ia lá, colhia alguns informes e ele já dava notícia. Aí uma vez ele me contou, quando estava na Rádio Alvorada, que às vezes não conseguia sintonizar as outras emissoras para pegar a notícia, ele inventava a notícia. Ele derrubava avião lá no exterior. Derrubava avião lá no exterior. Então são as histórias bacanas, né? Aí disse que um dia ele estava lá na rádio, não sei se foi o Lázaro que foi esse caso aí, mas acho que não. Lá na Rádio Alvorada, e o sonoplasta chamava o Washington. Aí ele começou lá, o Washington, dá aquela, né? Impostava a voz e soltava, o Washington. E começava a notícia, aí o Washington não soltou a vinheta que tinha que soltar. E ele no ar, Washington, você não soltou a vinheta. Quer dizer, são folclores do rádio. Então são muitas coisas que acontecem com a gente, já aconteceu comigo, com o Lázaro, que também é veterano, não é? E isso realmente traz o conhecimento. Bom, eu estou vendo ali a Marli, que representa hoje o radiodifusor, ela é diretora da Rádio TV Serra Azul, obrigado pela presença. Estou vendo a Deiviane, que é jornalista, né, e também radialista. Não é? Hoje, graças a Deus, o meio de comunicação deu essa condição, essa situação. O Anderson Rosa, que é um dos pupilos nossos da Rádio Nova Era, né, virou também, agora, ele também ele participa da televisão também, é homem de TV. O Bicalho, meu amigo Lúcio Ribeiro, que vi nascendo, dei banho nele, né, Jura? Ele também faz esse trabalho de radialista e televisão, e faz muito bem, não é? Veja ali o meu amigo Antônio Carlos, o show do Antônio Carlos, que bacana, Antônio Carlos. Conhecer também desde menino, lá na região de Araras, né, na década de 80. Lázaro Rodrigues, essa figura que veio para Porangatu para mudar um pouco o corpo do noticiário tradicional, que dava ênfase na notícia, não é? E ele é o noticiarista da Rádio Educadora e depois Tropical. Chiquinho de Assis, ele era o redator naquela velha máquina de datilografia, né? Escutando o rádio, fazendo a notícia, entregando as laudas para o Lázaro. O Lázaro não podia ir, você já também lia a notícia, o Lindomar de França, né? Num período desse também, não é? Oswaldo Paixão, essa voz melodiosa, até hoje, né, Oswaldo? Fazendo o programa de rádio, né? E levando ao ouvinte a situação de felicidade, porque o radialista, ele tem problema com todos nós, todas as pessoas têm, mas na hora que chega na frente do microfone, os problemas têm que ficar para trás e ele tem que transmitir felicidade, alegria para todos os ouvintes. Wilson Alves, comentarista esportivo, depois locutor esportivo, repórter de campo, e com certeza também fez acontecer naquela época, não é? Valdenício Araújo, já pela Rádio Tropical, já com um novo nome. O Antônio, que até hoje está lá também, como sonoplasta. O Antônio aí, o Lázaro Batista, ele era sonoplasta, virou locutor no programa de manhã, um programa de sertanejo raiz, não é? Depois, aí os filhos também foram vendo aquilo e foi gostando, e ele tem 3 filhos radialistas, tem 2 aqui e um fora, lá em Niquelândia, que está? Gurupi, tá. E o Antônio até hoje segura e aguenta nas costas a Rádio Tropical no sentido de técnica, de plástica, disso aí tudo, a programação, não é? Eu vejo mais algumas pessoas, Leninha Pinheiro, também Rádio Mulher, o primeiro programa de rádio, não é? Rádio Mulher, na Rádio Tropical também, sucesso absoluto. Nós temos foto dela aqui, com os alunos dela, não é? Separando as cartas que ela recebia, que eram inúmeras,
né? E para atender era uma dificuldade, porque o horário era pouco, né? Mas que era programa de sucesso. Bem, o Shelismar já é da nova geração, jornalista formada, mas encampou para o lado do rádio, gostou, e o ouvinte também muito mais, não é? Porque ela era polêmica, ao contrário da bronca do povo que eu fazia. Ela era polêmica e dava a condição do contraditório. Eu não, eu chacaiava lá e o contraditório ficava para amanhã, se fosse o caso. Mas é a vida, né? Então, parabéns aí a Shelismar, que com certeza fez sucesso também no rádio, e com isso lhe deu popularidade aqui em toda a região norte de Goiás. Passando para aquele lado ali, eu vejo o Neto Reis. Neto Reis, também da nova geração do rádio, trabalhou em televisão, depois ficou na direção da rádio, mas buscou outra função e desempenha muito bem e dignifica muito bem o povo porangatuense na Secretaria de Saúde. Talvez seja melhor do que você estivesse no rádio, mas com certeza os seus ouvintes têm saudade de você, não é? Aí eu vejo ali o Eleni Martins, de Anápolis, veio para Porangatu, e aí ficamos sabendo que o Eleni fazia comentários na Rádio São Francisco, né, Eleni? Comentário esportivo, lá na Rádio São Francisco de Anápolis. Aí um baita profissional que a rádio encampou, e ele realmente fez sucesso, comentarista, programa de esporte, né, plantão esportivo e tantas outras funções que ele fez ali, realmente na área do esporte. Engrandeceu muito a área do esporte aqui em Porangatu através da rádio. Meu bom J. Gonçalves, esse fez parte da primeira turma do Irapuru Som Publicidade. Eu, ele, o Eduardo Rodrigues, que Deus o tenha, e Donizete Santos e o J. Salgado, José Pereira Salgado. Diga-se de passagem que o Irapuru, né, Donizete, foi um dos responsáveis pelo casamento dele. Foi? A música... Não, a música não vou falar, não, deixa quieto. Bom, J. Gonçalves, o Marcelo está querendo. Bom, o J. Gonçalves é locutor esportivo, nunca vi uma memória tão excelente como essa dele. Com torneio início, com mais de 10, de 20 equipes, ele narrava todos os jogos e falando o nome de todos os jogadores e posição. Então, J. Gonçalves, tiro meu chapéu para você. Ele me agradece até hoje pelo nome que eu coloquei nele, de J. Gonçalves, né, o Clodoaldo. O outro nós não fala também, não. Então, nós batizamos ele de J. Gonçalves, né? E ele achou bom. É o nome dele, né, José Antônio Gonçalves. A Amanda, irmã de uma também radialista de mão cheia, que é a Aline Naves, e a Amanda convivendo junto, buscou também essa profissão e faz sucesso, com certeza, no rádio. Fez programa de rádio, não é? E eu vejo ali, mais atrás, o J. Salgado, né, que fazia um programa aos sábados no Irapuru Som Publicidade. Depois eu vou contar para vocês o que é isso, o Irapuru, né? E fazia o programa aos sábados. Ele não quis ir para o rádio, até eu convidei, quando a gente estava na educadora. Ele buscou outras... atingiu o objetivo, né? E aí ele não quis ir caminhar para o rumo do rádio. Sutero Cavalcante, em versos e prosas, ele faz o programa dele todo domingo, programa cultural excelente, qualidade, também ouço, não é? E parabenizo o Sutero. Sutero mora na chácara, mas está vindo sempre a Porangatu, e domingo é infalível, né? Ele está no rádio e tem uma audiência espetacular. O Paulo Fagundes, meu parente Paulo Fagundes, também fez rádio, na Rádio Tropical de Porangatu, junto com o nosso saudoso Dino Américo Silvinho de Oliveira Neto. E lá atrás eu vejo o Elis Pompilho. O Elis era discotecário, né? O Elis era discotecário na Rádio Educadora, depois passou para a Rádio Tropical e depois
já estava fora da Rádio Tropical, fui para Nova Era, levei o Hélio também para lá, né? E o Donizete Santos, meu irmão, começamos juntos, né? A ideia que tivemos de instalar o Irapuru Som Publicidade, que era um serviço de alto-falante, que a gente começava assim, o Irapuru Som Publicidade, um serviço de difusão do bem, do útil e da verdade. Então essa era a palavra-chave do Irapuru. Era um serviço de alto-falante, mas nós funcionávamos ele como rádio, né? Tinha programação, tinha caixinha de música nos colégios, deixava as caixinhas para o pessoal colocar pedido de música. O telefone era aquele sistema PBX que você tirava do gancho e a telefonista completava a ligação, mas nós tínhamos telefone no ar também no Irapuru Som Publicidade. Então funcionava praticamente como rádio. A minha intenção era daquele serviço de alto-falante se transformar numa emissora de rádio. E foi tanto que eu participei de um grupo, né, de concorrência da emissora, perdemos para um grupo de séries, mas mesmo assim nos aproveitaram lá. Fui eu e Donizete os primeiros a falar na Rádio Educadora 1480 kHz. Bom, a turma nova, desculpa, eu não anotei o nome de vocês, mas sempre ouço pela Rádio Tropical, pela Rádio Serra Azul, né, pela Rádio Nova Era, pela Rede Serra Azul, também a Rádio 105, que é uma rádio comunitária. Sempre estou ali ouvindo e vendo o que vocês estão falando, né? E eu acho bom, porque essa nova geração ela já nasceu pronta, né? Ela já nasceu embalada, já sabe fazer a comunicação, já sabe o que o ouvinte quer. Vocês não imaginam, não sei se já fizeram um teste, você lá numa fazenda ou num lugar distante, e um colega seu no ar falar o seu nome, você empolga, você fica feliz da vida. Mesmo a gente que já é veterano nisso, fala o nome da gente, a gente fica feliz, não é? Você não sabe o tanto que é importante o rádio na vida do cidadão e da cidadã, sobretudo aqueles que estão no isolamento lá na zona rural, numa cidade menor, não é? O rádio é a vida deles. Alguém falou aqui que o rádio, foi o Kleber, que o rádio tira até as pessoas da depressão. A música, né? A música que quer ouvir. Hoje não, com o WhatsApp a pessoa já fala, você já coloca no ar. Excelente isso aí, muito bom. Gostaria de estar em rádio nessa oportunidade, porque hoje é muito fácil fazer rádio, mas tem que ter o talento de trás do microfone, que é o locutor, que é a pessoa, não é? Bom, gente, eu acho que eu não esqueci desse primeiro detalhe. Cumprimento o Goianin, presidente da APALE, aqui presente. Gente, vocês estão vendo, Marcelo Toller, vou falar uma coisa do Marcelo Toller, é o radialista que instalou a primeira rádio câmara no estado de Goiás, aqui em Porangatu. Vamos aplaudir? Só podia ser um radialista, né? Rádio Câmara, a primeira em Goiás foi essa aqui de Porangatu, e foi ele. Agradeço a ele pela deferência que ele faz sempre à minha pessoa, e com certeza fico muito feliz com isso e lisonjeado com isso. O serviço de alto-falante, só um instantinho, Marcelo, o serviço de alto-falante, o Irapuru, ele era fixo e volante. Volante é porque tinha um carro de som. Foi quando eu comecei, antes de instalar o alto-falante, eu tinha uma Furreca 29, e eu colocava 2 cornetas em cima dela para anunciar jogo do Porangatu Atlético Clube, cujo estádio era aqui, onde é a pecuária hoje. Aí o Zé Onofre Dias, tio do Yuri ali, ele que anunciava. E aí queria que eu anunciasse, eu tinha a maior vergonha do mundo, e quando eu anunciava era, por exemplo, aqui da beira da lagoa, até nas casas populares era mato aí. Aí no mato eu pegava o microfone e começava a anunciar tremendo, dentro do mato, lá dentro da Furreca, né? Eu nunca pensei que eu poderia ser hoje ser um radialista. Então a gente anunciava assim, o Zé Dias falava:
a furreca vai passando e nós vamos anunciando, hoje tem jogo do Porangatu Atlético Clube. Isso era o Zé Dias, né? Aí eu fui vendo aquele negócio e falei, rapaz, vou falar estranho. E aí acabei virando, né? Bom, ali, o serviço de alto-falante, o Irapuru Som Publicidade, ele era legalizado. Ele tinha o alvará de licença, tá lá, tem um alvará, a coletoria municipal ali, era o Raul Belém, assinatura dele, né? Serviço de defesa de direito autoral, ela pagava, hoje poucas emissoras pagam, né? Ali tem um requerimento assinado por mim para a Delegacia de Costumes, lá em Goiânia. Para funcionar, tinha que ir lá pegar um alvará. Sabe por quê? Porque era época de exceção. Muitos falam ditadura militar, mas eu digo época de exceção, e que tudo era controlado pela Polícia Federal. Até uma carteirinha de rádio que eu tenho, da Polícia Federal. Aí, desse lado de cá, do lado esquerdo, não, tá beleza. Do lado esquerdo aqui, é também assinado pela Polícia Federal, pela Polícia Estadual, Delegacia de Polícia, à esquerda. Tudo carimbado. A outra, o prefeito era Luiz Antônio de Carvalho, Luiz do Gotti, assinatura dele lá, autorizando o funcionamento do serviço de alto-falante. Tá? E essa outra aí é da Polícia Federal, aquele carimbo lá do Departamento de Polícia Federal em Goiânia. Tinha que fazer o requerimento e eles tinham que autorizar. E eles mandavam a lista de música que não podia tocar. Que não podia. Aquela, para não dizer que não falei de Flores, é uma delas. Essas músicas de protesto, né? Na época do regime militar, vamos dizer assim, não podia tocar. E se tocasse, fechava o alto-falante, né? Tudo. Tem mais aí? Aquilo ali é uma programação. É como se fosse uma programação de rádio. A gente levava para eles lá, eles tinham que carimbar. Essa programação era semanal, mas eu já levava mensal e já carimbava. Ali tem um programa do Donizete Santos, do Eduardo Rodrigues, do Ivan Vieira, e não sei se o do Jota Salgado também, deve ser no sábado aí. Tá, isso aí é no ano de 1974, aquilo ali, essa programação. Está tudo carimbado. Vamos lá? Bom, ali é o Irapuru, um serviço que eu fiz, o Lázaro já estava lá em Minaçu. Eu fui acompanhar uma festa de peão do boiadeiro, em 76. E eu tirei essa foto Íris lá, que tirou essa foto, Lázaro. Isso aqui é eu, o J. Gonçalves, fazendo um trabalho no estádio municipal, né? Transmitindo futebol. Ali também é lá em Minaçu, com a apresentação do trio trio Coração da Pátria, Zé Bento, Zancanelli, esse pessoal. Ali já é também no Irapuru. Esse aí na Rádio Educadora. Essa foto aí, a gente tirou centenas dela para dar para os ouvintes. Os ouvintes gostavam de ir lá na rádio pegar a fotinha. Ali uma foto que nós tiramos em frente à Rádio Educadora lá embaixo. Esse Fusca é o nosso, e acho que eu que tirei essa foto, porque eu não apareci nela. Essa foto aí. Ali a Leninha Pinheiro, mais a Rosemeire Vieira. Ali sou eu também na Rádio Educadora lá embaixo. Essa cabine aí foi a pedido nosso, que o Luiz do Gotti construiu, para a gente fazer a transmissão de jogo, né? E agora parece que foi feita uma reforma lá e está muito mais bonita, né? Com espaço para 2, 3 emissoras. Ali eu fazendo uma transmissão de carnaval na Praça Ângelo Rosa, ali é a parte alta da Caixa Econômica. Ali já é o Oswaldo Paixão fazendo programa de rádio. Ele é bem jovem. Ali é o prédio da Rádio Tropical, que é orgulho de todos nós também, um prédio bonito, colorido, né, idealizado pelo esse cidadão aí, saudoso Dino Américo Silvinho de Oliveira Neto. Ali o Marcelo Toller e J. Gonçalves fazendo uma entrevista lá na Rádio Tropical. Está ali. Quem é aquele ali? Não. O Nildevan José, que é ele aqui, Marcelo Toller, né?
que foi batizado por nós lá, pelo Paulo Francisco, na Rádio Nova Era. Aí, jovem também. A Leninha catalogando as cartinhas com as alunas dela do Colégio Estadual, não é? Ali. Ali está o Raí Mecenas, está eu, bonitão, Paulo Fagundes aí também no ar, né? Marcílio Vicente. E está a turma nossa recebendo uma premiação de melhores do rádio e tal, programas, etc. Quem? O Gui Fernandes. O pai do Gui Fernandes foi colega de infância nosso e ele hoje faz rádio. Que beleza, né? Bom saber disso. Ali também uma turma, a primeira turma da Rádio Nova Era. Ali está o Júnior, meu sobrinho, está o Valdeir Toledo, eu, o Hélio Pompilho, o Wesley, Paulo Francisco, que era o coordenador artístico, e o Elinho César, a Osmarina, a Nani Pinheiro, a Rejane Tavares e a minha cunhada Fátima, que trabalhava como vendedora de comerciais. Bom, lá estávamos nós novamente, já na Nova Era, 1990, aquela foto. O Hélio Pompilho, buscando os bolachão ali para rodar, né, os discos de vinil, e o Valdeir Toledo, né, que é também um dos radialistas que foi para Gurupi, né, levado aí pelo Marcelo Toller, está lá até hoje. A Chelismar, que veio dar uma nova roupagem na área de jornalismo da rádio, como radiojornalismo, não é? Um programa que deu certo. Está ali o Carlismar Lúcio Ribeiro, já na Nova Era. Está ali o Vanderlei, também na rádio, na Lagoa, na Rádio Lagoa. Primeiro locutor da Rádio Lagoa, né? É isso aí? Beleza. Então está aí uma apresentação e eu gostaria de agradecer a paciência de cada um, de cada uma, e dizer que sou feliz em ter sido, não, de ser radialista, né? Porque isso não acaba nunca, né? Só com a gente, quando a gente for, não é? E tenho comigo todos os equipamentos do Irapuru Som Publicidade, que eu adquiri do seu Pinheiro, um aparelho a válvula de 75 watts, e tem também o transitorizado, depois passou para transitorizado, eu também tenho ele, um aparelho super som de 100 watts, que a gente usava no Irapuru Som Publicidade. Era o aparelho da época, né, Donizete? O primeiro microfone também do Irapuru eu tenho ele, né? E tem também um outro microfone Shure, que a gente fazia propaganda no carro de som. Carro de som fez também escola, deu também oportunidade para vários outros. Nós estamos vendo o Astério ali, não é? Que começou sendo o motorista do carro de som nosso e soube aproveitar a oportunidade e realmente hoje um grande comunicador de rodeio, de leilão, né, vamos dizer, de cavalgada, não é? E ele hoje está fazendo mais leilão. E aí, é isso. E vários outros, Celso César, que também era pupilo nosso, né, Donizete? E tantos outros que aproveitaram a oportunidade e viraram comunicadores de carro de som, empresários, vamos dizer assim. Eu vejo o Manuel Vitor ali, eu lembro do avô dele, seu Mário Alves Toledo, na fazenda região do Bardaia, ouvindo rádio, e sempre a gente mandava um alô para ele. E lembro também da sua mãe, o Christian, a Idelma, era partícipe dos programas de rádio, pedia música, né? Ainda nova, solteira, e a sua tia Idelsma também participou. Tínhamos a Néia Gonçalves e a Fátima Gonçalves. A Néia virou locutora, deve ter algum material dela aí, não é? Virou locutora, Baby Néia, fazendo sucesso em Anápolis, Goiânia, um vozeirão desse tamanho, e realmente começou na escola das rádios de Porangatu.
Lázaro Rodrigues saía de Minasul, lá não tinha rádio, para fazer noticiário, né, divulgando o município de Minasul, que estava recém-emancipado. E ele vinha para Porangatu todo domingo com a lauda de notícias e lia e apresentava. E depois veio definitivamente para Porangatu já em 1983. E tudo isso é uma soma de esforços que faz com que Porangatu esteja lá no alto com os meios de comunicação. Em que pese o advento de vários outros meios eletrônicos de comunicação, mas o rádio continua sempre na memória do ouvinte, aqui, ali, acolá e em todo lugar. Grande abraço, gente. Obrigado pela atenção.